Boa noite. O Roda Viva de hoje traz para o centro da nossa conversa um prefeito que consegue ser notícia quando fala de enchentes, mas não sai das manchetes quando fala de política. Gilberto Kassab é prefeito de São Paulo, mas antes de tudo é um administrador de si mesmo. Prova disso é que durante longos 7 meses manteve os políticos brasileiros em suspense enquanto decidia a criação de um novo partido que finalmente veio à luz uns 10 dias atrás. Paparicado por políticos de todos os matizes, ele circula em faixa própria, como nos corredores de tráfego que administra na maior cidade do país. Paulistano, formado em engenharia e economia, ele é chamado de Beto pelos 6 irmãos e de Giba pelos amigos. O poder e os poderosos, entretanto, o conhecem simplesmente como Kassab. Para conversar com Gilberto Kassab, estão comigo hoje os jornalistas Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo, e Bruno Paes Manso, repórter do jornal O Estado de São Paulo. Estão aqui também os jornalistas titulares do Roda Viva, Paulo Moreira Leite e Augusto Nunes. O cartunista Paulo Caruso também está aqui e vai ilustrar a nossa conversa de hoje. Prefeito, muitíssimo obrigado por ter achado um espaço aí na sua agenda para vir até aqui aos estúdios do Roda Viva. A cidade está cheia de problemas e desafios, mas nós vamos ter que abrir o Roda Viva, não poderia ser de outra forma, falando de política e do seu novo partido, o PSD, Partido Social Democrático. Eu gostaria de saber se o PSD tem uma ideologia, prefeito, se ele tem um programa, se o senhor já disse que não vai ser um partido de esquerda nem da direita. Nem de centro. E nem de centro. Outro dia eu ouvi uma coisa interessante de um poderoso assessor político. Ele disse assim: o Kassab está numa fase abençoada, ele ama todo mundo, ele ama o Serra, ele ama o Alckmin, ele ama a Dilma. Então eu gostaria de saber, o Democratas, partido que o senhor abandonou, por exemplo, é de direita? PSDB, que o senhor sempre teve como aliado, é de esquerda? Como é que esses velhos conceitos de esquerda e direita se encaixam na política brasileira de hoje? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Marília, com vocês, com o telespectador. Você respondeu pelo fim. Esses velhos conceitos de direita, de esquerda, num mundo diferente. A sociedade mudou, hoje os conceitos de administração no mundo globalizado são totalmente diferentes. Hoje a prioridade é a eficiência econômica associada à justiça social. E é evidente que eu poderia responder, mas seria uma arrogância muito grande. Quando o Augusto aqui lembrou da minha frase, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, foi num contexto para dizer que é um partido que não terá dono. Portanto, é um partido que ainda não nasceu. Terá, evidentemente, a oportunidade de criar uma comissão. Essa comissão, ela já existe. Ela será coordenada pelo Guilherme Afife Domingos e que vai, ouvindo os companheiros do futuro partido, ter oportunidade de construir um programa. É evidente pelo perfil de todos que, por enquanto, fizeram a sua adesão a essa ideia, porque ainda não é um partido, que nos conceitos do passado vai ser um partido muito identificado com o centro, um partido conciliador, com ideias firmes, pessoas que ao longo das suas vidas defenderam a economia de mercado, pessoas que... Mas se o senhor era um conservador, não era? Não, eu sinceramente... O senhor se define como o quê? Centro, esquerda ou direita? Se você olhar para o conceito do passado, os velhos conceitos que não se aplicam aos dias de hoje, eu sou um político de centro. A senhora falou que era de centro com inclinação para a esquerda. Não, aí a pergunta que a revista Veja me fez foi como eu definiria a minha gestão na prefeitura. E eu disse que a minha gestão na prefeitura, que não é só minha, porque foi iniciada com o nosso querido prefeito Zé Serra, depois de governador, é uma gestão nos conceitos do passado muito mais de centro-esquerda do que centro-direita. Isso por conta da pergunta que foi feita. Se você fosse definir a prefeitura como de centro, centro-esquerda ou centro-direita, como você definiria? Eu definiria como uma prefeitura... Quem é de direita no Brasil, prefeito, por exemplo? Que política de direita? A direita no Brasil, ela tem significados diferentes. A direita no Brasil, antes de mais nada, ela tem perante a opinião pública um conceito o pior possível. Ser direita no Brasil é estar praticando políticas públicas inadequadas, incompatíveis, imorais. Então não existe ninguém de direita porque é um palavrão? Então quem é? As pessoas de direita preferem se esconder e dizer que não são de direita, dizer que são de centro, dizer que são centro-direita. Até pode ser assim como as pessoas de esquerda ou radicais. Qualquer radical não gosta de se apresentar como radical, ou a grande maioria.
E esse partido que vai nascer ou está nascendo, ele não tem esse perfil e nem os seus quadros. O DEM será um tinha? partido... O DEM tem? O DEM teve, ao longo da sua vida, momentos de posições mais radicais. Eu queria perguntar uma coisa sobre esse partido, que o senhor está explicando as ideias, está formando a ideologia do partido, o programa, mas o que não está claro para muita gente é que falta uma perspectiva real de poder. Nós somos um país federal, etc, etc, e o senhor está montando um partido que é quase regional. O senhor é uma liderança regional, o senhor está cooptando os líderes regionais, está faltando alguém que seja a referência nacional desse partido. Bom. E aí eu queria perguntar assim, essa pessoa é o José Serra? Porque assim, o José Serra que continua no PSDB, que está disputando a direção nacional do PSDB, ele está colocando vários assessores, pessoas de extrema confiança dele, estão entrando no seu partido. Esse é o partido que pode vir a ser o José Serra? O José Serra pode ser a eminência parda desse partido? Primeiro, eu queria discordar em relação à expressão que você usou, a cooptação. Não há cooptação. Há, evidentemente, a procura de pessoas que queiram fazer a sua adesão. Não tá, é? Adesão, pode ser. Em segundo lugar, eu posso lhe afirmar que não é esse o projeto do Serra. O projeto do Serra é o seu partido, é o PSDB. O Serra, por quem eu tenho muito respeito e publicamente, em todos os momentos, exteriorizo, que é o meu líder na vida pública hoje. Tenho uma relação pessoal e política com ele a melhor possível. Mas ele, até o último minuto, quem conhece o Serra sabe que ele é incansável, ele ponderou para que eu ficasse no DEM, porque o DEM era um partido aliado, e legitimamente ele teve e terá sempre muita liberdade comigo. Discordamos nessa questão. Eu entendia que a minha permanência no DEM estava esgotada. Agora, qual é a sua divergência? Só para esclarecer um pouquinho o seguinte, qual é a sua divergência programática com o DEM? Que o senhor ficou muitos anos no DEM, qual é a divergência programática que o senhor teve com o DEM que não... Eu fui eleito vereador pelo PL, o Partido Liberal, que fundamos com a FIF aqui em São Paulo. Depois fomos para o PFL, a convite do senador Bornhausen, e até algumas semanas atrás estive vinculado politicamente ao PFL. À medida que o tempo foi passando, Mônica, o PFL ele foi perdendo a sua identidade e foi perdendo o seu discurso para com o desenvolvimento do Brasil, focando muito mais a sua relação nos partidos e nas pessoas e menos no desenvolvimento, no país. O PFL, de hoje DEM, não entendeu que muito mais importante do que a linha divisória dos partidos políticos é pensar no rumo para o país. Eu falo isso respeitosamente, eu quero que o partido se encontre, eu quero que o senador Zé Agripino, que assumiu a presidência do DEM, seja feliz, seja eficiente, afinal de contas eu não guardo nenhum rancor, mas em relação à sua conduta, ao seu rumo nos últimos anos, eu entendo que ela foi totalmente inadequada e fugiu da sua linha original quando ela foi criada, e ela foi criada por um motivo muito nobre. Todos sabem que o PFL foi criado numa dissidência da Arena para eleger Tancredo Neves, elegeu, ajudou a consolidar a democracia no país, participou da transição de uma maneira muito eficiente. Num segundo momento, ajudou o PSDB do presidente Fernando Henrique, que foi um presidente extraordinário, em especial para a economia brasileira, acabou com a inflação e agora, infelizmente, eu acho que se esgotou. Eu espero que se reencontre. Agora, prefeito, a impressão que se tem é que a criação do PSD foi um plano B. O senhor iniciou conversas com o PMDB, parece que essas conversas não evoluíram, o senhor acabou recuando, parece que até o vice-presidente Michel Temer chegou a travar um pouco as negociações e o senhor iniciou, a partir daí, uma nova ala, um novo caminho, que foi a criação desse novo partido. E o PMDB tem algumas semelhanças. Com o PSB também. Bruno, muito importante a sua pergunta, e o que foi muito importante nesse processo foi justamente a transparência com que eu tive todas as minhas ações. E essa transparência, ela acabou dando visibilidade à condução dos fatos, que acabou, nesse momento, trazendo muitas pessoas para fazer a sua adesão. Como se iniciou esse processo? Em novembro do ano passado, eu procurei o senador Jorge Bornhausen. Eu seria incapaz de ter qualquer atitude em relação ao PFL que não tivesse consentimento do senador Bornhausen. Devo a ele, ao longo da minha carreira, uma série de aconselhamentos, de apoiamentos, que foi muito importante para que eu tivesse êxito em diversas etapas da minha vida pública. E ao ponderar para o senador Bornhausen que eu estava com a expectativa, eu estava realmente praticamente convencido que era melhor para o processo político aqui no Estado e o meu pessoal, e também em relação ao partido, ao DEM, onde havia uma
estresse muito grande com a minha presença, que eu saísse, mas eu não sairia se não tivesse da parte dele, não o apoiamento, mas o consentimento no sentido de entender que eu tinha razões para isso. Agora, o Democratas faz oposição a Dilma, Sim, e o que consta é que o senhor quer se aproximar da Dilma. Não, de maneira alguma. E ele consentiu. A partir desse momento, procurei o presidente Michel Temer e consultei-o da viabilidade de ele trabalhar no Congresso para que fosse aberta uma janela, para que pessoas como eu, que estivéssemos descontentes no nosso partido, pudéssemos encontrar uma opção. Caso essa janela tivesse sido aprovada, o meu caminho teria sido o PMDB, que é um partido aliado aqui em São Paulo. Com essa janela não acontecendo, acabou surgindo como única alternativa, correta, ética, legal, a criação de um novo partido. E essa foi a minha decisão. Não convidei ninguém, passei a construir esse novo partido. E quando estava mais ou menos consolidado juridicamente o modelo, eu fui procurado pelo presidente Michel Temer e também pelo presidente Eduardo Campos, o governador Eduardo Campos do PSB de Pernambuco. E ambos manifestaram, mais uma vez, a vontade de termos juntos, caminhando juntos. Mas a fusão com o PMDB é um partido muito grande, ela é mais difícil, porque numa fusão você precisa fazer convenções no Brasil inteiro, em todos os municípios. O PSB é um partido menor, seria mais fácil. Essa é a razão de ter avançado um pouco mais as conversas de fusão com o PSB. Mas qual foi a nossa surpresa? Que ao avançar a construção desse novo partido, pela visibilidade que o assunto estava tendo, o partido acabou, que ainda não é partido, é uma ideia, mas acabou tomando uma proporção bastante razoável, com densidade política, e hoje a ideia da fusão, ela está abandonada. O que o senhor está dizendo é que os partidos não existem na prática, né? Podia ser o PMDB, podia ser o PSB... O que eu lhe disse aqui não foram abordagens de convites que eu recebi, não que eu procurei. Exato, mas o senhor examinou a possibilidade, significa que o senhor poderia ter entrado. Na hora que você adotou a decisão de sair do partido, eu adotei essa decisão, eu estava saindo do partido. A democracia precisa de partidos. E, evidentemente, precisaria haver um partido que se identificasse com as nossas propostas, com a nossa maneira de agir, para que eu tivesse filiado. Haveria, em primeiro lugar, a necessidade de ter uma alternativa jurídica para depois uma composição política. Quando se cria um partido político, nesses moldes, quer dizer, de alguma maneira, desculpe, mas me parece uma coxa de retalhos, não vai haver um momento em que o senhor vai ter que se opor a convicções anteriores? Não vira uma confusão? Para mim, por exemplo, todo lado de fora, se o Democratas, de onde o senhor está saindo, faz oposição ao governo, a Dilma Rousseff, o que é que o PSD vai fazer? Vai ser diferente disso? É mais fácil se aproximar da Dilma do que era fácil se aproximar do Lula? Como é que é isso? Deixa eu tentar, é só assim. Lógico. Eu queria perguntar justamente isso. O seu partido, esse partido, ele não é de direita, nem de centro, mas ele é de oposição ou ele é de situação? Porque isso dá para saber. Lógico. E a resposta é fácil. Um partido que vai nascer nessas circunstâncias. Um partido que terá como denominador comum a identidade programática entre seus membros. É um partido que, no primeiro momento, ele não vai poder impor aos seus componentes, aos seus parlamentares, posições muito rigorosas para que eles tenham a liberdade de fazer uma transição, respeitando-se as posições programáticas do partido. Vou dar um exemplo. Na Bahia, não é coxa de retalhos. Não, eu disse sem abrir mão das convicções programáticas do partido. Eu vou dar um exemplo. Na Bahia, nós temos diversos parlamentares que irão se filiar ao partido, que já estão filiados a essa ideia, que apoiaram a candidatura da Dilma presidente e estão apoiando o seu governo. Não tem nenhum sentido esses parlamentares, quando estiverem no futuro partido, compulsoriamente serem obrigados a votar contra a Dilma. Evidentemente. Mas então, o partido vai ser situação num lugar e oposição em outro? Não. O senhor vai ser... O Congresso é um só, não pode ser de um lugar ou outro. O Congresso será independente, fazendo com que se respeitem as posições programáticas do partido. O senhor vai ser oposição? O senhor hoje, o senhor é oposição ou o senhor é a situação... Mônica, em relação ao presidente? Você sabe que ao longo dos 8 anos do mandato do presidente Lula, a minha relação com ele foi a melhor possível. Poucas pessoas que não fossem do partido do presidente deram apoio ao presidente Lula como eu dei.
como prefeito, como figura jurídica, apoiando em todas as instâncias suas políticas públicas na cidade de São Paulo. Fui um dos grandes parceiros do governo do presidente Lula. E não há quem não reconheça, que eu fui um dos principais apoiadores da candidatura José Serra. Exatamente. Aí são coisas distintas, não é? Acho que falta espírito público a quem queira misturar política partidária com políticas públicas. Então você vai ser oposição? Eu não ajudei a presidente Dilma. Eu tinha como convicção de que o melhor para o Brasil seria a candidatura José Serra. A Dilma ganhou a eleição. Portanto, cabe a mim, seja como homem público, seja como cidadão, como prefeito de São Paulo, apoiá-la, ajudá-la para que seja uma grande presidente. E não é por isso que eu me considero uma pessoa da sua base. Deixa eu falar só uma coisa. Reside aí uma contradição na base do que o senhor está falando. O senhor está dizendo assim que política pública necessariamente precisa apoiar ou deve apoiar e não fazer oposição. Não. Então, para que a necessidade de criar partidos? Não significa apoiar. Eu disse que, e lembrei aqui o caso do governo do presidente Lula. E do Serra. Que o apoiei muito, né? E como vou apoiar, independente de DEM ou não DEM, eu acho que é obrigação de todos os brasileiros ajudá-la para que ela possa implantar políticas públicas e transformar o país, qualquer que fosse o presidente. Isso não significa que eu sou da sua base de apoio, até porque não sou e não serei. Prefeito, então há um caso que eu acho que delimita certas fronteiras ideológicas, programáticas, que é a demissão do presidente da Vale, Rogério Agnelli. O senhor escreveu no artigo publicado ontem na Folha que o senhor, vou ler aqui rapidamente, acreditamos na democracia e na liberdade no exercício legítimo das forças do mercado, na atuação de um Estado ativo e cumpridor de suas ações sociais. O que aconteceu foi o seguinte, houve uma demissão por excesso de competência. O Rogério fez tudo certo, foi demitido. O senhor acha que o governo agiu bem? Olha, esse é o desafio de quem é eleito. Quando eu me elegi prefeito de São Paulo, eu ganhei de parte da cidade de São Paulo uma delegação para indicar os secretários, indicar os presidentes das empresas e ao final dos 4 anos eu serei cobrado na cidade pela equipe que eu compus e pelos resultados que eu apresentei para a cidade de São Paulo. Indicar os presidentes das empresas estatais. A presidenta Dilma e o seu governo, elas têm essa condição e essa delegação. Mas a Vale não é estatal. Pessoalmente, mas tem uma participação forte do governo. Mas precisou do Bradesco, senão não conseguiria. Ponderou com o Bradesco e conquistou o voto do Bradesco. Então o senhor é a favor? Não, eu sou contra. Eu considero essa demissão um equívoco, porque é um grande executivo e estava apresentando bons resultados para o Brasil. Então, eu discordo dessa mudança. O tempo vai mostrar se o governo acertou ou errou. Eu acho que errou. Agora, prefeito, uma das fragilidades do regime hoje é justamente a fragilidade das oposições, é uma das discussões que existe. Essa postura do senhor não contribui para que as oposições permaneçam frágeis e não contribui para que o regime democrático brasileiro fique capenga? Essa era a fragilidade do DEM. Eu acho que a grande fragilidade dele é de não saber fazer oposição. Uma oposição radical, uma oposição equivocada, onde o partido se isolou da sociedade no Congresso, não soube compor e com isso não soube fazer uma oposição eficiente. Você convidaria o deputado Jair Bolsonaro para entrar no PDS? Não. Por que não? Por quê? Porque não me identifico com ele. Eu gostaria de ter do senhor uma avaliação dos 100 primeiros dias da administração Dilma Rousseff. Positiva. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria uma nota acima de 5. Acho que foi aprovado. Quais foram os destaques? Por que o senhor aprova? Os destaques, a rapidez com que ela mostrou a sua liderança interna dentro do governo. Todos tinham uma expectativa negativa em relação a essa liderança que ela conquistaria, política e administrativa. Todos tinham uma dúvida muito grande em relação à constituição do novo governo. Todos achavam que seria a continuidade do governo Lula. Hoje não se fala mais em governo Lula, fala em governo da presidenta Dilma. Portanto, hoje eu posso lhe afirmar, essa é a minha sensibilidade, de que é um governo, um novo governo, com uma nova presidente, uma nova, no caso, presidenta, e que ela tem tido de parte dos brasileiros a manifestação de muita confiança. Existe muita confiança no governo, é muito positivo. O Brasil está confiando no seu governo. Pessoas que votaram nos seus adversários hoje
e estão muito esperançosos que ela consiga ser uma boa presidente. Portanto, eu acredito que ela teve um desempenho positivo. E o Zé senhor Serra chama de acha isso também? presidente ou presidenta em conversas Na pessoais? sua presidência, presidenta, porque é assim que ela gosta. O Zé Serra também acha isso dela? Do governo? Vocês continuam interlocutores ou não? Muito. Eu não conversei com ele depois dessa data aí de 100 dias. Agora, prefeito, a impressão que tem é que... Só no 99. É que o partido também está ligado a um projeto de poder. O senhor vai ser candidato, o senhor apoia o candidato, candidato José Serra à Prefeitura de São Paulo? Posso pegar uma carona também? O senhor está com 43% de ruim e péssimo na Prefeitura. O senhor acha que o senhor tem alguma condição de fazer o seu sucessor aqui em São Paulo com essa rejeição tão forte da população? Olha, Mônica, o importante é, até o último dia do governo, eu me dedicar como eu me dedico. Não há quem possa dizer que eu me afastei das minhas funções no único dia dessa gestão ou da primeira gestão. Acordo às 5h30 da manhã, vou dormir às 11 da noite. Tenho uma dedicação muito grande à cidade, tenho uma equipe exemplar que se dedica muito à cidade. O momento, que é o momento de chuvas, o momento de volta às aulas, sempre é um momento mais difícil para a cidade. Tive esses momentos também no primeiro mandato, fui reeleito com 60% de aprovação. Tenho, em todas as áreas da cidade, transformações para apresentar, avanços na cidade, muito expressivos no campo do meio ambiente, da saúde, da educação, da assistência social, da infraestrutura. Portanto, eu estou muito tranquilo em relação à lição de casa. A minha preocupação é administrativa prioritariamente. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, a maior cidade do país, 11 milhões de pessoas, até o último dia do meu mandato, eu vou trabalhar muito, mas muito mesmo para corresponder à confiança que a cidade depositou na minha pessoa. A sensação que fica é assim, o senhor foi eleito, quando o senhor foi eleito, o senhor tinha uma aprovação de 61%, altíssimo, hoje o senhor está em 27%. Entre uma coisa e outra, ocorreu uma crise econômica mundial, e a resposta, assim, em vários, do governo federal, foi uma resposta de crescimento, de cortar impostos, só fazer tarifas. uma observação, você misturou aprovação com ótimo bom. Isso. A aprovação hoje é 45%, Isso. o ótimo bom é 27%. É 27, isso. Mas é 61, 27, certo? Quer dizer, hoje o senhor está em 27. Entre isso aí ocorreu uma crise econômica mundial e vou dizer assim, a resposta que o senhor deu a essa crise, será que não foi uma resposta inadequada? O senhor manteve impostos altos, o senhor aumentou o IPTU, o senhor, aquela taxa que seria devolvida deixou de ser devolvida, ou seja, enquanto parecia assim que o conjunto do Brasil estava fazendo um esforço para manter o crescimento, e até manteve o crescimento. Eu discordo de você. Aqui na cidade, o senhor parou, as obras pararam. Os corredores que iam sair não saíram. Também discordo. Então, desculpa. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu discordo em relação à Prefeitura não ter contribuído com a crise. Foi a única cidade do país que ficou 3 anos sem aumentar a tarifa de ônibus a pedido do governo federal. Em relação ao corredor de ônibus, estamos fazendo o maior corredor de ônibus da história, que é o corredor Expresso Tiradentes, na forma de monotrilho, com dinheiro da Prefeitura transferido para o governo do Estado. E, pela primeira vez, depois de 30 anos, a Prefeitura, nesses 8 anos, vai colocar 2 bilhões de reais no metrô, que é o verdadeiro corredor. O modelo de transporte público, uma cidade como São Paulo, e assim em qualquer grande cidade do mundo, é o metrô. Sem dúvida. É inadmissível, incompreensível, que nesses últimos 50 anos, São Paulo, cidade, tenha construído apenas 60 quilômetros de metrô. Mas por quê? O governo é muito ruim, o governo tucano que está tocando isso não está construindo. Não, eu estou falando de 50 anos, desculpe. Sim, aqui mas tem 20 de governo do PSDB. Aqui eu critico todos, nos últimos 50 anos. O Estado de São Paulo errou em relação à política de expansão do metrô. É evidente que errou, todos nós sabemos que errou. Agora, só voltando um pouco, quer dizer, o plano de construção de corredores era maior, o senhor está entregando menos corredores do que ele havia combinado. Olha, Paulo, veja só. Assim, a cidade tem uma sensação de que vai está me responder. parada. Você vai me responder. Assumimos da Prefeitura, vamos aqui pegar o corredor Expresso Tiradentes. Você põe o projeto na mesa, aí você identifica que esse projeto desse corredor iria ter 173 cruzamentos. Então o projeto estava errado, o senhor recebeu o projeto errado. Lógico que estava errado. Então teve que começar de novo. E agora está certo. Assim com a Praça Roosevelt também, que demorou muito tempo para começar as obras da Praça Roosevelt. Estava errado o projeto. Todos sabem que estava errado. Agora, prefeito, nessa hora, quando o senhor retomou o Tiradentes, a cidade de Tiradentes, o trólebus, o senhor repassou para o governo do Estado.
e muitas obras da prefeitura, para serem tocadas, o senhor repassa para uma outra esfera do governo. No caso, ia ser construído pela prefeitura, para o projeto seguir adiante, foi repassado pelo governo do estado. Não é muitas para vezes o projeto seguir adiante, que seria muito mais eficiente um modelo de monotrilho ser administrado pelo metrô. Sim, a impressão que se tem muitas vezes é que para as coisas andarem aqui tem que ser repassada para uma outra esfera de governo e que não existe equipe própria na prefeitura municipal para tocar os projetos. Essa é uma série de outros casos. É um grande equívoco. Só basta lembrar o que foi a expansão de nossas políticas públicas da saúde, a construção de 250 novas escolas, a construção de novos hospitais, de mais de 130 novas AMAs. Em parcerias com a iniciativa privada também. Cara, prefeito, peraí, eu vou ter que terminar esse bloco. Eu gostaria de terminar. Como o Paulinho levantou um assunto aqui, eu gostaria de ter uma posição sua muito clara num assunto que é polêmico. O senhor já disse que não convidaria o Bolsonaro para o seu partido porque não se identifica com suas ideias. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, ele quebrou o decoro parlamentar e o que deveria acontecer com ele. Olha, Marília, o parlamentar ele tem direito à imunidade do uso da palavra. Ele foi totalmente inadequado, infeliz e politicamente vai pagar por suas manifestações. É isso? Sim. Você acha que não houve a quebra de decoro que exigiria uma... O parlamentar é inerente à democracia. O parlamentar tem direito a fazer suas manifestações. Então é isso. Quer dizer, nós estamos numa democracia e ele tem direito a dizer o que ele bem entende. É isso. Eu quero uma opinião clara sua. E todos nós sabemos o que ele pensa. Cabe ao seu eleitor ratificar ou não o voto. Ele foi extremamente infeliz e mostrou o que ele pensa. Totalmente inadequado e incompatível com o mundo de hoje. Ok. Nós estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta para o segundo bloco do Roda Viva com Gilberto Kassab, prefeito. O senhor é fundador e virtual dono de um partido. Eu gostaria de saber qual a orientação que o senhor vai dar ao PSD em algumas questões cruciais no ano político. Por exemplo, reforma política. O que o PSD quer? Voto distrital, distrital misto, fica tudo como está? Qual é a posição? Qual é a sua posição? Discordo em relação à expressão dono. Eu te afirmo que não serei. Pai? Não. Inspirador. A reforma política é fundamental para o país. A reforma política que possa trazer de volta a cláusula de barreira, a reforma política que possa apresentar a proibição de coligação nas eleições proporcionais, a reforma política que possa implantar o voto distrital, distrital puro ou distrital misto no país, a reforma política que possa efetivamente contribuir para fazer partidos sólidos, num menor número, porque a democracia precisa de grandes e sólidos partidos com programas muito claros perante a sociedade. Reeleição. Sou a favor. Que continue como está. Uma vez. O senhor o senhor apoia o projeto anunciado pelo Geraldo Alckmin de lançar o Serra como candidato a prefeito de São Paulo? Olha, o Serra já disse que não será candidato, não tem essa predisposição. Isso. Mas o que é evidente. Acha? Mas ele já disse isso várias vezes em outros momentos da carreira dele, acabou sendo candidato. Eu só posso dizer a vocês que se o Serra for candidato a prefeito, terá meu apoio. Se ele for candidato a governador, terá meu apoio. Se ele for candidato a presidente, terá meu apoio. Eu entendo o Serra como um grande administrador, uma pessoa que faz política com espírito público, séria, íntegra, que sabe compor equipe de pessoas qualificadas, honradas. Isso eu não escondo de ninguém. Agora, essa é uma decisão dele. Para a cidade de São Paulo, seria muito positivo ter o Serra mais uma vez prefeito. Todos sabem que sim. Imagina uma pessoa com a experiência dele, novamente, poder emprestar essa experiência para a cidade de São Paulo. Mas é uma decisão dele. Ele tem o direito, nessa altura da vida, de definir se ele quer ou não ser candidato a prefeito. Ele tem dito que não, e eu respeito a sua decisão. O senhor acha que alguém acreditaria que ele continuaria no mandato até o final, sendo que ele já largou uma outra administração para concorrer a presidente? O senhor acha que ele tem credibilidade? O eleitor vai ele não largou para concorrer a presidente. Ele largou para ir para o governo do Estado. E não largou porque ele continuou a cidade. Poucos governadores fizeram tanto na cidade de São Paulo como ele, e posso lhe falar, eu sou até suspeito, porque eu fui seu fiador, eu fiquei na prefeitura, cumpri seu programa na íntegra, então eu posso lhe dizer que ele não abandonou a cidade. Implantei o governo dele ao longo da primeira gestão,
e ele pode tranquilamente dizer à cidade que ele foi eleito prefeito e entregou para a cidade o programa que ele havia... O senhor tem falado com ele sobre isso? O senhor tem falado com ele sobre a possibilidade de ser candidato? Não, seria uma deselegância, eu tenho visto... Não, mas o senhor é político, ele também... Não, mas ele tem dito que não quer ser, então... Prefeito, os partidos da base governista, eles afirmam que o mensalão não existiu. Eu acho um absurdo, mas independentemente disso, quero saber o que o PSD vai achar do mensalão. Vai exigir o julgamento, vai dizer que não existiu? Exigir o julgamento, evidente. Isso é um clamor da sociedade e de qualquer partido que queira o melhor para a democracia, que seja apurado até aos últimos pontos da questão do mensalão. O Brasil aguarda isso e o PSD também aguarda. Diz uma coisa para mim, eu morro de curiosidade. Vamos Como é que se dá uma criação de um partido quando o senhor acabou de dizer aqui, olha, a gente respeita os pontos de vista a princípio, né? Porque há uma transição. Então, antes da transição, quando vocês sentaram para resolver as coisas, como é que fica? É uma coisa louca, Marília, quer dizer, o senhor apoia, vamos processar, vamos levar a fundo o mensalão, mas tem gente que é contra, tem o pessoal... Como é que se dá isso? Marília, não foi diferente quando o PSDB foi criado. O início sempre é complexo, porque o início você está nascendo, você está criando um programa. Eu lembro que no seu nascimento surgiu até o apelido Partido do Muro. E, para surpresa de todos, muito grata, foi o grande partido brasileiro que colocou a economia brasileira nos trilhos. Foi o PSDB que acabou com a inflação no Brasil. Vamos aqui lembrar do PT. Quando foi criado uma preocupação muito grande no Brasil inteiro, um partido dos radicais, um partido que queria destruir a democracia que estava ainda incipiente. E qual a nossa surpresa, muito grata, foi um dos partidos mais conciliadores quando assumiu o poder. O PSD está nascendo. O PSD, por exemplo, não pode ainda ter um programa, não tem um programa, os quadros não estão prontos, não existe um único documento da sua Constituição. Terá um programa afinado com o perfil dos seus componentes, será cobrado por sua coerência, como qualquer partido tem sido cobrado, vai pagar pelos seus erros, mas também, com certeza absoluta, tem muita vontade de acertar. Nenhuma bandeira, prefeito, nenhuma bandeira, qual é a meta, uma grande bandeira a ser levantada, essas questões não passam pela criação de um partido? Qual é a grande bandeira do partido? É evidente, Bruno, que passa, é evidente que cada um tem o seu perfil, cada um tem as suas convicções, todos sabem, eu, por exemplo, falo por mim nesse primeiro momento. Não, fala pelo partido. Não existe partido ainda. Não existe, Marília, não existe partido. E qual é a grande bandeira da administração? Pode existir ainda, juridicamente. Porque o senhor vê uma necessidade de levar para o debate. Bruno, o que é importante discutir agora? Todos conhecem o meu perfil. Primeiro, uma convicção muito grande. Conhece? Não, Maria, todos sabem que eu defendo a economia de mercado, todos sabem que eu defendo com muita ênfase a correção das injustiças sociais com investimentos maciços do ponto de vista público em educação, em saúde. Haja vista aqui, um minutinho, Mônica, haja vista os investimentos que fizemos em saúde na cidade de São Paulo, eram 15% do orçamento e chegaram a ser 22% do orçamento. Mas nenhum partido é contra isso. Mas não pratica. Prefeito, por que o senhor acha que o senhor fazendo uma administração de centro-esquerda tão voltada assim para o social, a periferia toda vota sempre no PT e vota contra vocês e só o centro da cidade? Não foi o caso da minha eleição, né, Mônica? Espera aí, não esquece de responder depois qual é a grande bandeira desse PSD. Mas não foi o caso da minha eleição. A periferia votou na minha candidatura. Eu queria fazer uma pergunta. Você vai acabar Não, depois eu volto lá. Eu queria fazer uma pergunta, voltando um pouco para a cidade. Nós temos hoje um movimento de protesto contra os aumentos de ônibus, né? E isso a questão desse último reajuste dos ônibus, assim, é um dos fatores que é explicado pela queda da sua popularidade. Pegando assim, fazendo uma pesquisa aqui, na campanha de 2008, teve a discussão do bilhete único, e o senhor deu uma declaração dizendo assim: eu sempre disse que, como homem público, não vou sossegar enquanto a tarifa pública não for zero. O senhor disse isso. E aí eu quero saber, o senhor fez alguma coisa durante o seu mandato para que a tarifa fosse zero? Porque agora a tarifa subiu mais que a inflação. Paulo, como é que é isso? Paulo, você é inteligente e é um bom analista político. Você vai responder, ou agora ou depois, por que nas cidades vizinhas, por exemplo, de São Paulo, que tem uma tarifa de R$ 2,90 para um único trecho, uma viagem mais curta, com custo de vida mais baixo, e numa cidade de São Paulo, que a tarifa é de R$ 3,00, podendo as pessoas fazer 4 viagens, diferentemente de uma única viagem nessa cidade, e aos domingos, 8 horas, portanto uma tarifa muito mais barata,
e as manifestações acontecem só aqui. Você sabe. Mas pela primeira vez na história, a passagem de ônibus ficou acima da do metrô. Não, mas o que se fala é que se aumentou até para evitar um aumento no ano de eleição. Teve um cálculo de poder, um cálculo político. Agora, Bruno, desculpa, eu queria que o senhor não. fosse mais claro. Então, o senhor disse que o Paulo, mas digamos que a gente não alcança o que o Paulo está sabendo. O senhor está insinuando o que o senhor está alguma coisa? dizendo? Que é o PT que está organizando isso? Não, mas são manifestações políticas específicas da cidade de São Paulo. Mas por que o senhor falou que era a favor da tarifa zero? Você não estava insinuando que a tarifa pelo menos ia cair de preço? Não, Paulo. Não, quando a gente fala de tarifa zero, me empenhar por ela... Qual é o administrador público que não tem como sonho que um dia... é isso. Olha, mas eu juro que a minha auxiliar do lar na minha casa não é de partido algum. E ela xingou muito esse aumento. E deveria eu xingar, porque sou eu que pago. E pela primeira vez ficou acima do metrô, né, prefeito? Se fosse 2,70 é caro, 2,50 é caro, 2,40 é caro, porque para o trabalhador qualquer tarifa é caro. O trabalhador tem na tarifa o principal item da seu Eu queria fazer uma pergunta sobre o ônibus ainda. Eu tenho andado de ônibus, eu perdi minha carta. Essas aventuras paulistanas, eu tenho andado de ônibus, tenho observado, tenho observações pessoais sobre o ônibus. Uma delas é o seguinte: será que não dá para ter mais ônibus fora dos horários de pico? Um dia eu fui andar de ônibus no fim de semana, fiquei 1 hora parado no ponto e não veio ônibus. Daí eu fui pegar uma linha e descobri que uma linha no fim de semana não funciona. Não dá para a cidade assim, quando a juventude vai para o cinema, quando a juventude, o velhinho vai visitar o parente do outro lado da cidade, tem mais ônibus, mantém esse fluxo. A gente poderia até assim, além da lei seca, que nos impede de tomar um trago no fim de semana, se você tem ônibus funcionando, você pode... sair de casa, Paulo, beber um trago e voltar para casa de ônibus. Eu posso lhe afirmar que a circulação de ônibus aumentou na cidade de São Paulo e hoje existe um monitoramento eletrônico para que o sistema tenha total transparência. O que você está dizendo é que o sistema de circulação implantado pelo PT para esse prefeito aqui na cidade de São Paulo precisa aumentar. Aumentou. Talvez em algumas linhas possa aumentar mais, mas tudo está disponibilizado na internet, com a circulação de todos os ônibus, com uma transparência total. Mas desde 2005, quando o Serra assumiu, prefeito, se promete que ia se fazer uma reestrutura das linhas de ônibus, que é um dos grandes nós do sistema de transporte coletivo na cidade. E isso já passaram-se 6 anos e isso não foi feito, uma reestruturação, um replanejamento das linhas de ônibus. Desculpa, mas eu vou pedir para a Secretaria de Transporte disponibilizar para você, que em grande parte da cidade já foi feita. Eu quero nacionalizar um pouco o assunto aqui. Quero voltar para o PSD e as suas ideias. Eu gostaria de saber, outro dia nós tivemos aqui o presidente da Câmara, o Marco Maia, que acha prematuro discutir avanços na legislação que protege as minorias. Mas a senadora Marta Suplicy acha que a hora é essa. O que o PSD pensa disso? E eu quero que o senhor inclua aí o assunto aborto. Se o PSD concorda que o Brasil está demorando demais para rever as leis que proíbem as mulheres de interromper uma gravidez. Eu estou falando aqui das minorias, remetendo ao assunto Bolsonaro, não é? Estamos falando de minorias. Qual é a posição do PSD? Não, vou lhe dar as minhas posições. PSD e as que eu vou defender para... Alguém tem que falar em nome desse partido que está vindo aí. Eu posso falar em meu nome, não tenho delegação para falar em nome de um grupo de pessoas que ainda não constituiu um programa. Eu estou ao lado das minorias, sou contra o aborto, salvo as questões, os casos previstos em lei, pode ser revisto os casos em lei. Não é uma questão contra o aborto, meio que todo mundo é, né? Mas assim, o senhor acha que tem que se manter na lei que a mulher que tenha que fazer um aborto vá presa por 3 anos, como é hoje? Quer dizer, o senhor não defenderia a descriminalização? Eu acho que podem ser atenuadas as penalidades e, mais do que isso, a lei que prevê os casos onde é permitido, ela deve ser permanentemente aperfeiçoada, é evidente, o mundo muda, mas conceitualmente, como regra, sou contra o aborto. As cotas raciais, o que o senhor acha, prefeito? Olha, como transição, que não há país, não tem sentido nenhum você conviver permanentemente com o sistema de cotas. O Brasil dos nossos sonhos é um Brasil onde não haja nenhuma diferença entre ninguém. Hoje não existe essa diferença, mas concordo que como transição ela deve existir. As cotas. Mas que seja como transição. Adoção de crianças por casais gays. Por favor. Prefeito, uma curiosidade que também remete a um problema administrativo. O senhor ficou conhecido no colégio, acho que eu li aqui numa entrevista, o senhor ficou conhecido porque o senhor sabia o nome de todos os ministros de Estado, imagina. Ministros? Ministros.
Não lembro. Pois é, consta numa entrevista o senhor sabia o nome de todos os ministros do governo. Ah, não, eram os alunos. Pode ser, eu não lembro. Eu pergunto se o senhor sabe o nome dos 37 ministros hoje. Acredito que não. Não, né? Ninguém sabe. Você não acha que está um pouco inchada a máquina federal? O que o senhor acha de ter 37 ministros? E 39 agora, ainda dois esperando titulares dos ministérios. Às vezes um assunto não é tão importante, mas a figura do ministro fortalece as políticas públicas desse assunto. Mas 39? Você ter um ministério não significa ter uma máquina grande, não é? Depende muito do que existe embaixo desse ministro. A dimensão do ministro, às vezes, ajuda muito. Eu não discordo que tenha um ministro para cuidar de determinado assunto. Quantos secretários o senhor tem? Tenho 23. Se o senhor tivesse 39, o senhor saberia os ramais de tudo? Saberia, ótimo. Eu não saberia, pergunto que eu não saberia. Reforma tributária? Sou a favor. Além da reforma política, a reforma tributária é fundamental e, infelizmente, assim como a reforma política, não tem avançado. A rediscussão dos tributos, a repactuação dos tributos, a convivência entre estados e municípios de uma maneira mais igual, com menos divergências, menos guerra fiscal, é fundamental. Eu queria fazer uma pergunta assim. O senhor é um dos prefeitos que tem uma novidade na sua prefeitura, né? Não é a única, mas não é sempre que tem. Que é a seguinte, o PCdoB, que em Brasília é da base da ministra, que tem ministros e tal, ele faz parte da sua base do governo. Como é que o senhor fez isso aí? PSB também. PSB. Como é que o senhor fez isso aí? Como é que o senhor atraiu o PCdoB? Como é que... Olha, Paulo, o importante é que tenhamos... O que eles exigiram? Não. Primeiro, o convite partiu de mim ao PCdoB. Ainda, inclusive, não foi indicado o secretário. E partiu por conta da responsabilidade que tem o PCdoB de fazer a gestão das operações com vista à Copa do Mundo. São Paulo pleiteia ser a sede da abertura da Copa do Mundo. Portanto, nada mais natural de um partido que está colaborando com a administração convidá-lo a ocupar uma secretaria que vai cuidar dos assuntos da Copa. Tem sinergia administrativa. Isso é bom para a cidade. A falta de ideologia não estimula que, para se conseguir aliados, se ofereça cargos? Se tivessem ideologias em comum, poderia se falar, vamos politicamente trabalhar. A falta de ideologia, esse lugar comum, etc., você está partindo de um equívoco, a tua premissa está errada. Por quê? Não existe falta de ideologia nem do PCdoB, nem da administração. O que existe é um convite para que eles possam contribuir numa secretaria com uma responsabilidade que é igual àquelas que eles têm no plano federal. Não existe a questão ideológica. O PCdoB tem a sua ideologia, nos ajuda a desempenhar nossas funções na cidade de São Paulo, nada mais natural do que fazermos esse convite. Não existe fisiologia, a questão do apoio na Câmara Municipal não está vinculada a essa secretaria. A propósito, prefeito, faz 3 anos e meio que o Brasil foi escolhido aí para sediar a Copa do Mundo. Portanto, metade do prazo já decorreu. O senhor acha que foi feito metade do que era preciso? Acho que avançou bastante. Metade? Nós não temos nem o estádio. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor é São Paulino, inclusive, né? Isso. Eu queria saber o que o senhor achou do veto da CBF ao Morumbi, que é um estádio já construído, um estádio grande, que se propôs a fazer diversas reformas e ter aprovado um estádio que não existe e ninguém nem sabe se vai existir de verdade. O senhor engoliu esse veto? O senhor acha que a CBF está certa de vetar o Morumbi? E eu insisto na pergunta sobre metade das obras. Queria que o senhor respondesse. Tá, Mônica, Augusto, existe uma realidade. A Copa é da CBF e da FIFA. E nós fomos informados que o estádio do Morumbi não seria aprovado para o jogo de abertura. Ponto. Diante disso, a cidade de São Paulo... Mas o que você achou desse veto? Porque os paulistanos Lamentei muito. Você acha que é uma mistura de política? Sou prefeito de São Paulo e a cidade de São Paulo merece ter abertura, o Brasil merece que a abertura seja aqui. Cabe a mim trabalhar para que a gente tenha condições para fazer o jogo da abertura. A alternativa, esgotada Pirituba, que não teria tempo hábil para construir um estádio, passou a ser o estádio do Corinthians, porque já tinha uma área, já tinha um pré-projeto um pouco menor. Qual foi a discussão? Convenceu o Corinthians a fazer um projeto maior. Qual foi a sorte? Naquela região existe uma área de incentivos, não é? Portanto, para a cidade de São Paulo e para a prefeitura, não havia alternativa a não ser
apoiar, dar todo o apoio necessário, o governo do estado também tem dado, o governo federal também, para que o Corinthians consiga fazer o seu estádio e a abertura seja na cidade de São Paulo. E o Corinthians ia ficar bem satisfeito com um estádio lá de 40 mil lugares, não é? Para ele estava bom. 45 mil. Mas aí não ia funcionar. Nem começou ainda, Você acredita que não começou ainda. Vai, mas a obra é o mais fácil, né? Toda a tramitação, projeto, financiamento, busca de parcerias, isso é o mais complexo. A obra é o mais fácil num projeto de engenharia. E em que pé está? O que está faltando? É da prefeitura? Falo mais como engenheiro e menos como prefeito. Eu acredito que no início de maio, meio de maio, porque essa semana ou nos próximos dias, nós estamos encaminhando o projeto para a Câmara Municipal no sentido de fazer a compatibilidade dos incentivos com o estádio do Corinthians. Só não encaminhamos ainda, porque nós estamos aguardando a definição dos entendimentos do Corinthians, da Prefeitura com o Ministério Público, para legalizar a presença do Corinthians naquela área, porque o Corinthians tinha perdido o prazo para a construção do estádio. Então, num primeiro momento, estamos esgotando essa questão para logo depois encaminhar o projeto para a Câmara Municipal, isso será aprovado rapidamente, para depois, esgotar essas duas etapas, são muito importantes, aprovar o projeto na Prefeitura, que já está tramitando, e depois iniciar as obras. Deixa eu fazer uma pergunta bem de leiga, Lógico. Prefeito. Supondo, eu fico impressionado com esse negócio de datas, prazos. Lógico. Supondo que o tempo vá passando e chega uma hora que, opa, não vai dar. O que a gente faz? A gente vai abrir mão da Copa do Mundo? A FIFA desiste de nós? Porque ninguém fala claramente como é que... Não, eu falo claramente. Se está tudo atrasado pelo Brasil inteiro? Claramente. Se o Corinthians não conseguir fazer o seu estádio, a abertura não será em São Paulo, lamentavelmente. Essa é a razão. E em que prazo a gente tem que saber disso? Eu acredito, eu acabei de falar que em um mês e meio nós possamos estar iniciando a obra. Nós não, o Corinthians. A Prefeitura não é a única envolvida nisso, mas eu pergunto, o senhor garante que essa obra vai ser feita com licitação? Não há o perigo de ser feita sem licitação? Não, é só obra do Corinthians. Não, é só obra do Corinthians, não tem. É uma obra privada. Mas sem dinheiro público? Sim, ela tem os incentivos. Ela tem os incentivos como qualquer. Você, Bruno, se quiser construir uma indústria naquela região, num projeto aprovado antes do Brasil ser escolhido para a Copa. Essa foi a sorte do Corinthians. Se você, Bruno, amanhã quiser fazer uma indústria lá, você terá esse mesmo incentivo. Mas como engenheiro, o senhor acha que existe o risco de ser feito sem licitação? Não, é uma obra privada. Vai ter licitação? Desculpa, é uma obra privada. O Corinthians contrata quem ele quiser. Então não tem. Ué, lógico. Nada. O dinheiro da Prefeitura... Não é dinheiro da Prefeitura. Mas não, é uma área de incentivos. Isso. Essa área, esse projeto foi aprovado antes mesmo do Brasil ser escolhido. Sim. E qualquer que seja a empresa que quiser investir naquela área, terá o mesmo incentivo que o Corinthians terá. Qualquer um. Isso um projeto obra, por exemplo, que seja necessária pelo Brasil afora para se fazer. Naquela região. Mas estou dizendo, no caso das outras, por exemplo, se acontecer de haver atraso, o que acontece? Olha, do estádio? Do estádio? De estádios, construções, transporte. Aí como é que dá? Fica inviabilizada a cidade como sede da Copa. Ou acaba a licitação e pede-se socorro para quem tiver licitação estrutura? É onde tiver dinheiro público, não é? No caso de São Paulo não há dinheiro público. Mas há financiamento. Eu estou falando nos outros lugares. Né? É financiado, né? Sim. Agora, prefeito, quando você fala não tem dinheiro público, não é verdadeiro no seguinte sentido. O incentivo é dinheiro público também, por mais que seja para todos. Sim. Então terá dinheiro público. E os empréstimos do BNDES também. Eu sim, mas saber, financiado. que é financiamento, né? No caso do BNDES, mas no caso da Prefeitura é um incentivo. Para qualquer um. Sim, mas de quanto? Quanto é que vai ter de incentivo para se construir? O incentivo é na proporção de 40% dos investimentos. Tá, aí vai ser, em cima desse total, vai se calcular esse incentivo. O secretário Marcos Sintra está com o projeto pronto, não é? Porém, vamos aguardar os entendimentos com o Ministério Público, porque enquanto não tem área, o Corinthians não está habilitado legalmente para fazer a construção do estádio. A área não é dele, não é? Foi dele, ele perdeu e está recuperando, mediante um TAC,
termo de ajuste de conduta, Ministério Público, Prefeitura e Corinthians, que nós esperamos ter concluído nos próximos dias. Prefeito, o senhor falou que a discussão a respeito do partido não toma muito tempo do senhor e que o senhor tem se dedicado a algumas obras no município. Mas eu gostaria de citar algumas questões importantes, como a construção de 3 hospitais, por exemplo, que o senhor prometeu e que não saíram ainda do papel, a questão dos 66 quilômetros de corredor de ônibus que também não foram feitos. O senhor prometeu zerar a quantidade de vagas em creche em São Paulo e aumentaram 100 mil o total de vagas em creche de mulheres que precisam ter vagas em creche. Não existem uma grande brecha de coisas a ser feitas? A impressão que se dá é que a cidade está um pouco andando devagar? Olha, primeiro, é uma profunda injustiça falar que eu deixo de me dedicar à cidade. Você sabe, Bruno, seu jornal acompanha a minha vida das 5h30 da manhã às 10 da noite todos os dias. E sabe a minha dedicação. Mas emocionalmente imagino que isso demande a questão das articulações, a questão da... É uma acusação de adversários políticos. Não é questão de acusação, eu imagino que seja algo que demande um tempo emocionalmente. Não, lhe afirmo que não. Em relação às creches, vamos pegar o caso mais agudo, um problema grave na cidade de São Paulo. Nós encontramos São Paulo com 60 mil vagas em creches. Você sabe disso, nós temos esse levantamento. Nós tínhamos uma demanda de 58 mil crianças na fila. Nós já criamos mais de 60 mil vagas desde que assumimos. E agora temos na fila quase 100 mil e vamos construir agora um novo modelo, que é a venda de terrenos. Quem comprar os terrenos já entrega a creche pronta. Portanto, é uma demanda que aumenta exponencialmente à medida em que você vai fazendo creches de qualidade, você vai mostrando que esse é o caminho para as mães. O mundo mudou hoje, todas as mães trabalham. Há muita polêmica em torno dessa questão de vender terrenos em lugares valorizadíssimos da cidade, quer dizer, vai entregar ouro puro para as empresas. Quem é que garante que elas vão fazer essa creche? Como é que isso vai estar garantido? Há uma grande dúvida, quer dizer, olha, Mônica, você entrega a coisa pronta e por uma expectativa futura. Eu quero dizer, assim, de uma maneira muito respeitosa, carinhosa, porque não é em relação a você, é em relação a quem faz esse argumento que é infantil. Imagine que você não vai ter garantias num processo desse. Quer dizer, se a construtora comprar o terreno e entregar as creches, tem garantias. É evidente que tem garantias. Agora, eu defendo em qualquer lugar. Vamos aqui pegar aquela área ao lado do Parque do Povo. Aqueles prédios que ganharam da parte do poder público um parque maravilhoso da cidade de São Paulo. E agora, a prefeitura tem a oportunidade de vender um terreno ao lado e poder construir 200 creches com a venda daquele terreno, sem deixar de existir os equipamentos necessários naquele terreno, equipamentos públicos. Eu defendo, é uma questão de visão. Eu vou ter que terminar esse bloco, mas gostaria de terminar afirmando uma coisa. Opa! Agora que você fundou um partido, vamos dizer, certo? Está em processo de... E é líquido e certo que seu próximo passo vai ser a candidatura ao governo do Estado. Então eu gostaria de saber como seria feita essa costura. Se a Kassab com Serra contra a Alckmin, se a Kassab sozinho contra a Serra e Alckmin, e o PT, afinal, vai deixar os eleitores paulistas sem candidato? Dá para saber de onde virá o seu grande adversário? Marília, eu apoiei o governador Geraldo Alckmin. Portanto, eu sou seu aliado, torço por seu sucesso. Então, evidentemente que, ao torcer pelo seu sucesso, ele, sendo bem-sucedido, eu espero que será, merecidamente, poderá pleitear a sua recondução e terá meu apoio. E o senhor vai fazer o quê? Impressionante. O que o senhor vai fazer da vida se ele for o governador de novo, se ele for candidato à reeleição? O senhor vai ser candidato a quê? Ou é um partido para não ter... Quem está na vida pública não precisa ser candidato necessariamente. Ele já comprou uma briga e disputou com o senhor a Prefeitura de São Paulo, que foi uma saia justa, né? O senhor não acha que vale dar o troco também no governo do Estado? Como é que não tem esse ânimo? Não Depois tem esse disso eu já apoiei para governador. Política não tem retrovisor. Você é um político sem ambição, é isso? Não, eu fico aqui sem palavras. Kassab, o senhor é um político sem ambições políticas, Marília, é isso? Eu gosto da vida pública. Eu gosto, eu me dedico, eu vou continuar na vida pública. O que eu quero dizer a você é que eu não preciso estar na vida pública como candidato a governador. Eu posso estar na vida pública... O senhor quer ser candidato a governador? Olha, eu gostaria de um dia ter essa responsabilidade, mas não faço disso uma obsessão. A minha obsessão
é chegar ao final da gestão de São Paulo, bem avaliado, respeitado, e ir para casa com consciência tranquila. Não, eu tenho que acabar o bloco. E dá para ser amigo numa boa desse jeito do Alckmin e do Serra ao mesmo tempo? Mas nós somos amigos. Os três? Eu sou. Mas assim, na verdade, você está esperando acontecer alguma coisa para você tomar uma decisão. O que vai acontecer? É a decisão sobre a direção nacional do PSDB? O que é? É o sucesso do Alckmin? O que vai ser? Porque é claro que você está falando aqui o que dá para falar hoje, certo? Daqui a 6 meses a nuvem daqui a mudou. 6 meses eu espero estar falando a mesma coisa. E daqui a um ano também? Também. Vocês já tiveram alguma conversa a 3? Alckmin, Kassab, Serra, alguma vez? Várias. É uma rotina. A última foi quando? A última. Poxa, mas são tantas. A última. Oh, meu Deus. Chama os comerciais. Termina aqui o segundo bloco do Roda Viva com o fundador do PSD, o prefeito Gilberto Kassab. Um político sem ambições políticas. Mas ele ri quando eu digo isso. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta com o prefeito paulistano Gilberto Kassab. Prefeito, dizem que a popularidade do prefeito de uma cidade como São Paulo depende mais do que qualquer outro fator da tarifa de ônibus, que já foi muito discutida aqui. As tarifas aumentaram, sua popularidade caiu. E eu gostaria de saber, daqui para frente, até o final do mandato, é tarifa congelada? Não. Muito possivelmente poderá ter outros reajustes, não é? Não afirmo aqui, mas todo final de ano você deve avaliar a questão das tarifas, não é? E ver qual é o subsídio possível por parte da prefeitura. O subsídio sempre é o maior possível para que a gente tenha a tarifa menor possível. Seria uma temeridade aqui eu afirmar que não irá aumentar. Nós não aumentamos naquela oportunidade um pedido do governo federal para todo o Brasil para que cada poder público se esforçasse para dar sua cota de contribuição no que diz a respeito à crise. E na cidade de São Paulo, nós ficamos 3 anos com o mesmo valor de tarifa e aumentando de uma maneira muito significativa o subsídio. Porém, todos sabem que o dinheiro que vai para o subsídio aqui é o dinheiro que deixa de entrar aqui para pagar os funcionários, construir hospitais, fazer a zeladoria da cidade, tapar buraco, pavimentar ruas. Então, existe o ponto de equilíbrio. Os governantes são escolhidos justamente para definir qual é esse ponto de equilíbrio. No final da sua gestão, você paga por seus acertos e seus erros. Só mais uma coisa. Tem um outro ponto tremendo para a popularidade de um prefeito de São Paulo, que é a questão das enchentes. Eu entrevistei outro dia um especialista, um pesquisador do Grupo de Análise de Risco Tecnológico e Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Moacir Duarte. E ele me pediu, pergunta de São Paulo, que eu tenho que dizer de São Paulo uma coisa, porque ele acha que São Paulo tem um problema que não adianta dizer que é solucionável, porque não é. Que nos próximos 4 anos as pessoas vão continuar sofrendo muito com enchentes, porque não dá para consertar isso, por mais que se diga que dá para consertar isso, em 4 anos as pessoas não vão ter a solução do seu problema. Ele acha que é um problema de desorganização do crescimento da cidade e também de deficiência da infraestrutura. E as chuvas, que prometem ser cada vez mais intensas e mais longas. Então ele diz assim, nunca me consultaram, mas eu teria umas soluções. Por exemplo... Em 4 anos? Não, solução. Ele disse, eu tenho algumas ideias para mitigar os efeitos dessas chuvas. Ele falou, olha, você vai até rir, mas eu acho que seria uma boa medida. Por exemplo, porque é perfeitamente previsível o lugar em que a cidade vai encher, botar placas. Então, em dia de chuva, as pessoas sabem, este é um lugar sujeito a enchentes. Outra coisa, em vez de dizer que vamos mudar as pessoas de onde elas vivem, que isso é impossível e muito caro, autorizar ou ajudar a construir um segundo andar dessas casas, porque as pessoas se desligam muito mal de suas casas, né? Mesmo nas grandes tragédias, abandonar a casa é abandonar a sua própria história. O que o senhor acha disso? Toda contribuição é muito bem-vinda, Marília. Sendo um técnico
de excelência, é evidente que ele está convidado desde já a se integrar conosco na definição de soluções para um problema que é muito grave em São Paulo, que é a questão das enchentes. Porém, tem solução. A nossa gestão e diversas outras gestões mostraram que tem solução. É uma questão de você dimensionar os investimentos. Solução em quanto tempo, prefeito? Então, vamos pegar aqui na nossa gestão. É importante aqui relembrar que quem mora em São Paulo sabe que existia no Pirajussara uma região muito castigada pelas chuvas e não havia chuvas que não tinha enchente lá no Pirajussara, ao lado do Morumbi. Região inundável, então, com chuvas. Muito inundável, diariamente, quase todos os verões. Pois bem, construímos lá um piscinão, fizemos a canalização de córregos. Há 3 anos não tem um único dia de alagamento no Pirajussara. Vocês devem se recordar, tinha lá até o senhor Djalma, aquele senhor que de madrugada começava a chover muito, a intuição dele dizia que ia alagar, ele ia para o telhado da casa dele com uma sirene, tocava a sirene, todas as milhares de pessoas que moravam no entorno já sabiam que o Djalma estava dizendo que ia alagar e alagava. Há 3 anos, com as obras que fizemos, não temos nenhum problema de enchente. Mas é um lugar, né? Agora eu vou citar o mais recente. Não, que é superável também, com esse volume de água. Vou citar o mais recente. O ano passado, o Brasil inteiro ficou acompanhando o alagamento no Pantanal. O ano passado, por quê? Porque foi um alagamento sui generis. Tinha ficado pronto um equipamento público, um CEL, tinha ficado pronto um equipamento privado, um conjunto habitacional, e chamou a atenção da opinião pública aquele alagamento. Pois bem, há 30 anos tínhamos alagamento naquela região. Com 1 ano de investimentos, nós resolvemos o problema. O Pantanal, nessas chuvas de verão, não teve um único dia de alagamento, especificamente no Jardim Romano. Aricanduva, córrego do Aricanduva, 3 dias de alagamento. Em outros momentos, em outros anos, eram quase que diariamente. Vale do Anhangabaú e Pompeia. Não, e prefeito, é evidente que a cidade para em dias de chuva, essa que é a verdade. Então, resolvido um problema aqui, outro ali, não impede. O Vale do Anhangabaú, né, prefeito? Não, então, quando é que São Paulo vai poder continuar funcionando em dia de chuva? Bom, então não podemos falar como um todo. Eu falei aqui de regiões, aqui o Bruno citou Vale do Anhangabaú, o projeto estava errado. No Oeste também existe há muito tempo esses projetos. Vale do Anhangabaú, o projeto estava errado. Tivemos que refazer o projeto. Vamos iniciar as obras em breve. Em 1 ano, 1 ano e meio, não teremos mais inundação no Vale do Anhangabaú. Pompeia, da mesma maneira, temos já os recursos, operação urbana. Essa operação urbana Água Branca vai fazer com que nós possamos executar o projeto resolvendo o problema lá. Na cidade, Augusto, evidentemente que nós não podemos afirmar aqui que em 4, 5, 10 anos nós vamos resolver o problema. Mas nós podemos afirmar que tem solução, todos os problemas, a engenharia permite apresentar soluções e que nós temos que manter os investimentos. Mas é que o clima ficou imprevisível. Agora, quer dizer, como ele disse, quer dizer, as chuvas aumentam, elas duram mais tempo, mudou não, mas o que mudou não foi o clima, Marília, o que mudou mais foi o crescimento desorganizado de São Paulo e a impermeabilização. Mas além disso, o senhor pode ver os desastres ecológicos que estão acontecendo. Mas na cidade de São Paulo, o mais significativo foi o crescimento desorganizado e a impermeabilização excessiva. Portanto... Sabe o que eu notei? Lógico. Prefeito. É uma coisa impressionante. O senhor é um politicão mesmo. Nós estamos aqui em 5 conversando com o senhor. Nessa questão das enchentes, o senhor passou o tempo todo falando, passando por nós e respondendo para essa câmera. O senhor está falando com o público. O senhor reparou isso? Não reparei, para ser sincero, não reparei. Eu tenho o hábito sempre de olhar. O senhor não estava respondendo para a gente, estava respondendo para o público. Mas eu respondi. Mas é impressionante. Prefeito, é um político. Eu posso pedir para ele fazer uma declaração para o público, então? Sim. A questão do crack é uma outra questão nacional. É uma questão que veio à tona, hoje se discute bastante a respeito. Na Cracolândia tem um projeto de urbanização que está sendo feito e hoje tem bastante polícia nas operações delegadas atuando para policiar em tempo extra a região central. Mas, ao mesmo tempo, tem a mãe do viciado em crack que tem muita dificuldade de ser atendida com o problema do vício do filho ou de drogadição do filho. Eu gostaria que o senhor dissesse para a mãe do viciado em crack o que a Prefeitura de São Paulo oferece para ela e para o filho dela, o que o município pode fazer para ajudá-los. Em primeiro lugar, eu discordo de você, falando para o público, que o crack não é um problema de polícia, é um problema social, é um problema de saúde pública. A Prefeitura de São Paulo,
ela procura criar políticas públicas. É um problema, e você acertadamente aqui frisou, um problema nacional de todos os grandes centros urbanos. O crack se dissemina com uma velocidade muito grande, preocupante. É quase que uma epidemia que se alastra por todo o Brasil, por todo o mundo, e cabe a todos nós somar esforços para que a gente consiga realizar cada vez mais abordagens com eficiência, porque a questão é de abordagem, porque nós não podemos impor a internação das pessoas, não é? A lei não nos permite, e essa abordagem é para que possam essas pessoas ser encaminhadas para tratamento de saúde, não é? A questão da urbanização da Nova Luz, o novo projeto, é uma questão distinta. Ela não se mistura com essa questão do crack, que é um problema seríssimo que aflige as mães. Mas falta equipamento de saúde em São Paulo para lidar com o tema? Olha, nós estamos criando na medida em que... Quantos? Olha, hoje nós já temos aproximadamente 300 leitos, estamos já em negociações para criar mais 300 e vamos paulatinamente propondo a criação. A Mônica que está na fila aqui faz tempo para falar. Prefeito, desse assunto de drogas, quer dizer, o seu partido, o senhor vai defender que tipo de posição dentro desse novo partido? Quer dizer, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, tem feito aí algumas colocações, está até fazendo um filme... Tem acompanhado. Pregando, dizendo que a repressão às drogas é algo que não funcionou no mundo inteiro, então propondo ali uma descriminalização. O que o senhor acha desse assunto? Eu tenho dificuldade de aceitar a descriminalização. Tenho o maior respeito pelo presidente Fernando Henrique, uma pessoa que foi um grande presidente, um cidadão exemplar, mas de uma maneira muito respeitosa eu divirjo dessa sua opinião, pelo menos nesse momento. Acho que o Brasil não está preparado para conviver com a descriminalização. Por quê? É uma questão de momento, uma questão de educação. O senhor acha que a descriminalização aumentaria o consumo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Como o álcool, por exemplo. Hoje torna mais difícil convencer um jovem a não beber porque o álcool está ali no boteco. Mas são drogas de natureza claro. distintas, né? O álcool não traz uma gravidade da mesma natureza que um crack. Que mas é prejudicial também, né? Seria melhor que a juventude... Mas é distinto. Não faria o mesmo em relação ao álcool, minha posição é diferente. Prefeito, eu não quero regionalizar a conversa não, porque eu vou falar de São Paulo. Mas São Paulo antecipa os problemas que outras cidades viverão, né? Se já não vivem. São Paulo o metrô começou a ser construído em 1970. Ele tem 70 quilômetros. Aí, só uma parte... que é lamentável, né? No mundo inteiro, o metrô começou em 1900. Em Buenos Aires, em 1910, foi 1970. Esse é o erro. São Paulo paga pelos erros administrativos em relação a metrô e parque. Só para completar. Porque metrô e parque, daqui para frente, é 100 vezes mais caro. Porque para você fazer um parque na cidade de São Paulo, e é muito importante, é um custo proibitivo. O metrô nem se fala. Mas só para completar, São Paulo, portanto, constrói menos de 2 km por ano de metrô e nada indica que essa velocidade vai aumentar. Ao mesmo tempo, São Paulo emplaca, os números talvez estejam defasados, mas há pouco tempo emplacava 1.000 carros por dia. Ainda continua. São 30 mil por mês. Eu não sou pessimista, não. Agora, né? Esse é um quadro que desenha o colapso. O que o senhor tem a dizer o que o senhor vai fazer para evitar isso? Porque é um colapso. Bom, os carros tomam as ruas e não há metrô. Primeiro, e não há ônibus, como disse o Paulo. Você tem a obrigação, como gestor de uma cidade, que tem pessoas que andam no transporte público e que andam no transporte individual, de ter duas ações. Uma primeira, para criar transporte público de qualidade, para incentivar essas pessoas a deixarem seu carro em casa e pegar o transporte público. E restringir o uso do carro. E uma segunda restrição, mas apresentando uma alternativa. Londres implantou o pedágio urbano, por quê? Porque tem a alternativa do metrô. São Paulo tem que conviver por alguns anos ainda com políticas públicas que também tragam para as pessoas, e são 5 milhões de pessoas por dia que usam o seu carro particular, e que tragam para elas investimentos, políticas públicas para melhorar a circulação viária na cidade de São Paulo. É evidente que os investimentos do transporte público devem ser mais efetivos. E na cidade de São Paulo essa proporção é 1:20. Para cada 20 bilhões que você está investindo no transporte público, você está investindo 1 bilhão no transporte individual. E esse 1 bilhão, ele precisa ser bem investido. Na cidade de São Paulo, por exemplo, nós investimos recentemente, foi muito bem investido, a obra das marginais, que trouxe um resultado para o trânsito muito positivo. Nós reduzimos o trânsito na cidade de São Paulo com essa obra. E é importante que seja nessa proporção. Nós não podemos correr o risco de ter o mesmo investimento para o transporte individual
do que aquele que existe para o transporte público. Essa proporção está boa. Quanto custou a marginal? Foram 3 1 bilhão de reais. Não chegou... Não, 1 bilhão. 1 bilhão de reais, que é, no final das contas, o que tem acontecido é que ela funila numa parte mais à frente, que é na Marginal Pinheiros, né? Não. A Marginal Tietê... A Marginal Tietê é a obra. A reforma é na Marginal Tietê. E chega na Marginal Pinheiros a funila. Perfeito. Sim, mas já está dando bem. Voltando aos automóveis, que várias pessoas consideram o nosso inimigo da cidade. Vilão. O vilão da cidade. O senhor não acha que seria possível ou necessário, talvez não seja politicamente possível, mas seria necessário, tomar medidas mais agressivas para tirar os automóveis da cidade, das ruas centrais? Quer dizer, lugar que você vai no centro, tem cidades que simplesmente só entra táxi e carros de serviço. A gente não é muito complacente com os automóveis. Eu falo como quem dirige também, não ando só de ônibus. A gente não é muito complacente com os automóveis, a gente não tem assim uma... Eu acho que as políticas públicas em relação a essa questão têm sido bem equilibradas. Porque os automóveis, eles impedem o trânsito, inclusive dos ônibus. Mas não há restrições. Mas você não pode, nesse momento, ter uma restrição radical. No centro só pode, tem metrô pro centro. Não pode, o centro vai se tornar uma região abandonada novamente. Você não pode. Metade da população usa o carro ainda para ir para o centro. Você não pode. Mas podia incentivar, eu não sei como é que isso se dá, honestamente, mas não podia ser incentivado o uso coletivo do carro, como é que se chama? Pool? Um pool. Em outros países se faz. Funciona mais ou menos. E tem países em que o rodízio já não foi suficiente. Marília, e eliminam. Tal dia não se usa carro. Você só pode ter soluções radicais em relação ao transporte individual quando você tem um transporte público de excelência. Senão você cria bairros fantasmas. O centro e a sua recuperação é fundamental para a cidade de São Paulo. Uma região que não pode ser abandonada. Mas você não acha que se a gente não começar um, a gente não começa o outro? Porque não. Sabe, assim, a administração vai ser obrigada a melhorar o transporte coletivo, porque aquelas pessoas que são influentes, que são sujeitos que leem jornais, que dão entrevista, que fazem compras, que financiam campanhas políticas, começaram a falar, pô, melhora esse trânsito. Não é, prefeito? Eu vou dar o exemplo da semana passada. Nós tivemos a inauguração, o governador Geraldo Alckmin, o governador Zé Serra, eu, diversos lideranças da região do Butantã, foi inaugurada a estação Butantã do metrô. Pois bem, naquela região, aproximadamente 100 mil pessoas, elas vão passar aí para o centro de metrô. É evidente. Então, são políticas públicas que têm que conviver. Se não puderem usar o carro, simultaneamente. Senão não imagina, mas você está errado, Augusto. Você vai de 10 minutos por centro. Imagina. Usar o carro é tão mais gostoso, prefeito. Usar o carro é muito mais gostoso, você para, né? Paulo, é verdade. Desculpa divergir respeitosamente. Não é possível que alguém prefira demorar 80 minutos. Não é possível que alguém prefira demorar 80 minutos para ir ao centro ao invés de metrô e chegar em 13 ônibus. As pessoas preferem. Lógico, sempre andei. No dia a dia? Não, como prefeito é evidente que eu não tenho O helicóptero é necessário para conseguir se movimentar em São Paulo também. São 7 milhões de carros hoje, né? Olha, eu tenho andado uma média de 19 horas por mês de helicóptero. Existem alguns compromissos que você não atende se não for de helicóptero. Teve que andar mais agora por causa do trânsito? Ao contrário, tem andado menos. O pedágio é uma ideia totalmente descartada na sua administração. No caso, sim, porque você não pode penalizar mais o proprietário de veículo. Você já tem o rodízio, você já tem o IPVA, portanto, uma penalidade a mais de você não estar apresentando a alternativa do transporte público não é correto. Olha, vou fazer reclamação aqui de paulistana mesmo, bairrista. É muito chato ter que ficar defendendo São Paulo toda vez que eu vou para um outro lugar, Rio de Janeiro, assim, todo mundo fala assim, aquele trânsito horroroso, a cidade Marília, parada. Há anos isso. Mas vamos ser claros aqui, São Paulo tem o trânsito, mas é uma cidade maravilhosa. É uma cidade maravilhosa. Olha, nós somos criticados pelo trânsito, que infelizmente é uma realidade da cidade, mas é uma cidade maravilhosa. A gente tem tanta coisa boa para falar de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta, assim, voltando um pouco para os seus investimentos. O orçamento da cidade cresceu muito nos últimos anos. Tem gente que fala que cresceu 30%, 40% em valores reais. Que ele era 15, hoje está em quase 30 bi. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, se o senhor, avaliando o que o senhor fez, avaliando as gestões anteriores, o senhor não acha que a gente tem um problema de gestão na prefeitura? Lógico que não. Que a gente tem até dinheiro e não sabe direito como gastar. O senhor falou várias vezes agora aí, aquele projeto estava errado, teve que mandar fazer. Ou seja, mas se você for prefeito, você vai executar um projeto errado? Não, claro que não, mas então... O Serra deixou hoje de projeto errado para o senhor, então? Não foi dele, foi. Nós iniciamos
Serra e eu, a revisão dos projetos. Mas assim, estavam certos, os errados. Mas se a gente tem mais dinheiro, por que fica com a sensação que assim, a gente constrói menos corredores? A gente não consegue dar conta disso? É porque você não usa o serviço público de saúde, é porque seus filhos não estão na escola pública, porque nós fizemos 250 escolas, é porque nós fizemos 130 AMAs, é porque hoje nós estamos pagando bem médico, estamos pagando bem professor, nós estamos dando leite em casa, nós estamos investindo no social. Hoje mudou o foco da prefeitura. Ao invés das grandes obras, ao invés de pendurar placa em obra, nós estamos investindo no social. Agora, prefeito, na administração dos hospitais, a administração da saúde, São Paulo fez uma aposta interessante, que tem bastante debate, que é a terceirização para as OS, para as organizações sociais que passaram a administrar os hospitais. O TCM fez uma avaliação e apontou que dos 27 milhões que foi passado por uma OS, não havia fiscalização de como esse dinheiro era investido, administrado pelos terceiros, pelos privados que estão fazendo a administração da unidade hospitalar. Então, o que eles apontavam era o seguinte: olha, a prefeitura repassa o dinheiro para terceiros, mas não consegue fiscalizar como esse dinheiro é aplicado. Essa parceria com a iniciativa privada não está sendo feita de forma descuidada e apressada? No caso das OS, o que o senhor tem a dizer? Bruno, existem pessoas no Brasil que discordam das parcerias com as organizações sociais. Aqui em São Paulo, nós mostramos que o modelo é correto. O que se deve questionar são os parceiros. Na área da saúde, felizmente, nós acertamos nos parceiros. Quais são os nossos parceiros? A USP, a Unifesp, o Einstein, o Sírio, as Irmãs do Santa Marcelina, as Irmãs do Santa Catarina, a Santa Casa. Aí eu pergunto para você, algum brasileiro imagina que na gestão dessas organizações existe desvios? Foi no Serviço Social de Construção Civil que estava administrando um hospital. Eu lhe afirmo que não há sentimento de nenhum brasileiro, nenhum paulistano, de que haja desvio nessas entidades. Agora, em relação à fiscalização, é um processo crescente que tem que ser aperfeiçoado, não é? Todas as observações do Tribunal de Contas, do Ministério Público, têm sido incorporadas por nós, porque o nosso objetivo é dar transparência e eficiência. É um modelo que deu certo, que melhorou. Voltando agora ao Paulo, são quase 300 novos equipamentos com essas organizações, que tem um custo muito expressivo que não existia antes. Imagina o custeio de 300 novos equipamentos, um programa Mãe Paulistana que atendeu 500 mil mães, 3 novos hospitais. E como é que isso não reflete, por exemplo, nas pesquisas? Não dá mais. Só para... Espera um pouquinho, eu ganhei as eleições, eu fui aprovado por 60% da população. Agora, ganhei da Marta Suplicy e do Geraldo Alckmin. Olha aqui, eu vou ter que terminar esse bloco. Sabe o que eu gostaria? Uma coisa diferente do senhor. Pelo menos uma hoje. Conta uma piada. Eu soube que o senhor é um exímio contador de piada. Uma piada não proibitiva. Eu vou encerrar te elogiando. Não quero. Mas ela fez piada e o senhor vai piada. Eu achei que estava encerrando. Não estou encerrando. Estou encerrando esse bloco. Conta uma piada. Curtinha, a última. Eu sou ruim para contar piada. Eu soube que não. Não, eu sou ruim para contar piada. Então me conta outra coisa. Quem é o medalhão, vamos dizer, qual é o grande sonho de consumo do PSD? Quem é que, se vier para o PSD, você vai te dar um sonho, você vai dormir tranquilo? Olha, eu acho que, pelo menos o meu sonho do consumo, eu que sou um dos inspiradores, é que a gente possa ter um partido sem dono. Não, um nome. Olha, eu estou muito feliz que tenha vindo o Guilherme Afif. Quem poderia vir? Eu não vou falar aqui, porque já vai criar uma especulação. Claro, fala. Não vou falar, eu não vou falar. Quem? Um sonho de consumo. Não. Me dá essa de presente, Kassab. Um sonho de consumo. Um sonho de consumo? Um cara, uma pessoa, um homem ou uma mulher. Eu não posso falar, porque senão você arrisca. Eu tenho admiradores, pessoas que eu admiro. Então arrisca um primeiro nome que lhe vem à cabeça. Não seria uma desconsideração. Serra. Eu ficaria feliz se ele viesse, mas ele não virá. Bom, então outro. Sou admirador do Fernando Henrique, não virá. Muito negativista, hein? Bom, vamos lá. Pessimista. São esses seus sonhos de consumo para o PSD? Não, o sonho de consumo é um partido sem dono, um partido... Seja sério. Obrigado. Fim do terceiro bloco com o Gilberto Kassab. Nós voltamos depois de um rápido intervalo. Até já.
De volta para o bloco final do Roda Viva com o prefeito Gilberto Kassab. Prefeito, nesse bloco nós fazemos um balanço da entrevista. Vou começar pelo Paulinho Moreira Leite, que anda de ônibus. Tem todo o direito de reclamar. O que você achou do programa? Eu gostei do programa, mas eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta sobre o ônibus. Como passageiro que anda de ônibus, eu vejo assim, nos países desenvolvidos, você tem aqueles ônibus com marcha automática, não muda a marcha. No nosso, aquela marcha de caminhão, as pessoas quase caem no meio do caminhão. Quando pega ali, passa da segunda... Bom, pergunta, Paulinho. Quando é que os ônibus vão começar a poder ser automáticos? Daqui a pouco. Mônica, você ficou satisfeita? O prefeito podia fazer algumas inconfidências mais pra gente, mas ele é uma pessoa muito cuidadosa sempre quando dá as entrevistas. Também vou deixar uma pergunta. Se não for o Serra o candidato, quem é o candidato? A sua associação. Bruno Paes Manso, ficou alguma dúvida? Ficou uma pergunta que é a bandeira do partido, prefeito. Isso eu acho que... Qual é o rumo? O que o senhor defende? Qual que é o grande mote do partido? Augusto Nunes, o que achou da entrevista? O prefeito, que sempre foi zagueiro, se tornou um craque em driblar a pergunta. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. O senhor falou de quem... O senhor não falou... o senhor não revelou quais as pessoas que o senhor gostaria de ter no partido, mas eu vou fazer uma pergunta sobre quem já vem para o partido. O governador do Amazonas, Omar Aziz, ele veio para o PSD por determinação da presidente Dilma Rousseff. O senhor confirma? Não. Bom, peraí. Antes de responder, chegou a vez do Caruso. Caruso, qual o desenho que você escolheu para ilustrar a entrevista com o prefeito Kassab? Olha, tem uma série aqui dos desenhos que problemas que a cidade enfrenta, né? O crack, essa determinação que você vai ter que lidar, a questão das enchentes. E uma coisa que eu acho admirável também é que o senhor é um belo semeador num campo de sem tetos. E conseguiu fazer o seu partido nascer sob a lei do PSIL. Bom, agora o senhor tem 2 minutos e meio para responder as perguntas. O senhor quer começar por quem? Vamos começar aqui para o Bruno. A bandeira, evidentemente, será definida, mas eu vou me concentrar muito para que, em ações, para que o partido defenda uma concentração de esforços do Estado em saúde, em educação, acima dos atuais patamares, sem deixar de lado a defesa da economia de mercado, da propriedade, enfim, uma convivência de bandeiras que no passado estavam com lados distintos. A sua, ouço qual que era? Do Omar Aziz. Não foi, eu não tenho conhecimento disso. Evidentemente, é um partido independente em relação ao governo federal. Fico contente se ele tiver tido o incentivo da presidente para se filiar ao partido, mas evidentemente não tem esse conhecimento. Não acredito que ela tenha. Quando é que os ônibus vão se modernizar e Paulo não vai mais cair de boca na cada brecada? Paulo não cai, as senhoras caem. O importante, as senhoras que estão lá, os jornalistas poderiam ver, caem. O importante em relação aos ônibus é que cada vez mais tenham combustível de energia limpa e cada vez mais sejam modernos e tragam mais conforto. Melhoraram muito e você tem toda a razão, precisa continuar melhorando. Mônica... Quem seria o sucessor se não for o Serra não for Se o Serra for, todos sabem o quanto eu vou ficar feliz e quanto será positivo para a cidade. Ele não sendo, ele tem dito que não será, eu já exteriorizei que tem 3 pessoas que eu ficaria muito feliz se aceitassem o meu convite para, pelo menos, refletir para ser candidato, que é o Francisco Luna, que foi secretário de planejamento meu na prefeitura, do Serra, no governo do estado, uma pessoa muito qualificada e que conhece muito bem os problemas da cidade hoje. O Guilherme Afife Domingos, vice-governador e que também gosta de São Paulo, conhece seus problemas, capacitado. E o Eduardo Jorge, secretário do Verde e Meio Ambiente, também um homem público muito experimentado, muito sério. Qualquer um dos 3, eu apoiaria, mas realmente com muito entusiasmo. E para o governo do estado? É muito cedo. Eu torço para que o Geraldo Alckmin faça um bom governo. E continue? Aí, se ele quiser continuar, é um direito dele. Acabou. Agora as últimas palavras são suas. Sobre o programa, se faltou alguma coisa? Não, eu queria agradecer a oportunidade, cumprimentar você, Marília, pela coordenação, a todos os participantes, ao telespectador. Foi muito positivo, eu acho que foram abordados aqui os principais problemas da cidade, as principais questões políticas referentes à criação do novo partido, uma situação que é muito complexa, muito difícil, deve ser feito com muito cuidado.
E o debate dessas questões é muito importante para que a sociedade perceba o quanto é importante na democracia partidos, o quanto é importante que haja transparência nessa discussão. Em relação à cidade de São Paulo, a satisfação que eu tenho, uma honra muito grande ser prefeito de São Paulo, uma responsabilidade muito grande, é minha prioridade absoluta e até o último dia do meu mandato eu vou me esforçar, mas me esforçar muito, como tenho me esforçado, para que eu possa corresponder à enorme confiança que foi depositada em mim e na minha equipe para conduzir a cidade de São Paulo. Muito obrigada Bruno, obrigada Mônica, Paulinho, Augusto, Caruso e obrigado a vocês. Nós voltamos na segunda-feira, até lá.